Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te quero conhecer. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te espero, Senhor, eu te quero receber. Sim, tu és o Deus real, Deus querido sem igual. Eu te adoro, ó Deus, cada dia mais. Eu te adoro, ó Deus, cada dia mais. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te quero conhecer. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te espero, Senhor, eu te quero receber. Sim, tu és o Deus real, Deus querido sem igual. Eu te adoro, ó Deus, cada dia mais. Eu te adoro, ó Deus, cada dia mais. Eu te adoro, ó Deus, cada dia mais. Let me tell you about my Savior. Let me tell you about my friend. Don't know where I'd be without him. No telling where I'd have been. Because he guides me through my journey. Muito boa noite a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Tivemos um grave problema aqui, que nós não sabemos ainda o que aconteceu, mas estamos já no ar finalmente. Tivemos que até cancelar aquela agenda que fizemos lá no Facebook, né, para que nós pudéssemos transmitir o programa ao vivo, mas finalmente conseguimos entrar no ar. Me desculpe pelo atraso, estamos um pouco atrasados, né, nesse caso. Eu tenho aqui comigo hoje
duas pessoas muito especiais, o Edinho e também o Vicente, que está meio do lado ali, mas está aparecendo. Então, os três aqui estamos no ar. O Vicente está aparecendo metade. Metade do Vicente está presente no ar. Boa noite a vocês que estão conosco aqui. Muito bem-vindos, Edinho, Vicente. Boa noite. Boa noite mais uma vez você. Obrigado pela companhia mais uma vez. Vamos ver se hoje eu consigo uma qualidade de apresentação um pouco melhor, né? Pois é. E o Vicente também, que está comigo aqui, que congrega atualmente na 9 de julho, né, Vicente? Sim. Congrego na 9 de julho e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre Libertos em Cristo. Muito bom, e hoje vai ser ao vivo, né? Daqui a pouco a gente vai te chamar então para falar mais sobre isso. E nós temos também um tema que nós vamos falar hoje, né, que é Amigos de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje, além dos quadros que você já conhece, né? Além de Amigos de Jesus, você já deve conhecer os nossos quadros. Um deles vai ser Libertos em Cristo, com o nosso irmão Vicente, que já está no ar conosco aqui e vai fazer ao vivo. Nós também temos Aquecendo o Coração, Mulheres da Bíblia, e também hoje nossa irmã Débora, sua participação, pelo menos de vez em quando ela está aqui, não tem sido tão recente, tão constante ultimamente, mas esperamos que consiga se organizar nas próximas oportunidades. E teremos também lá no final, nós temos aquele quadro que você já conhece, que é Vida com Propósito. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nesse feriado, estão nos dando o prazer de estarmos juntos aqui, mantendo comunhão. Rosane Santos está conosco aqui assistindo ao programa ao vivo. Arthur Silva, Ednei Mafrei também, de Sorocaba, né, desejando uma noite abençoada para todos nós. Amém, muito legal isso. Juliane Coutinho também conosco assistindo ao programa ao vivo. Boa noite a todos, diz aqui o Arthur Silva, que Deus abençoe. Maria de Fátima Araújo também está assistindo o programa conosco. Nájila Cunha e Cleonice Santos Manfrim. Estamos juntos, mas voltamos a falar mais sobre alguns outros dos nossos irmãos daqui a pouquinho. Então, falando hoje sobre Amigos de Jesus, é o assunto que nós vamos falar um pouco mais, né? Nós vamos falar sobre quantos amigos você faria em 31 anos. No caso de Jesus foram 33 anos, né? Mas você, no caso de, se você, não sei se alguns já têm, alguns já passaram, outros estão fazendo talvez 2 vezes 31 anos, isso acontece, né? Isso é bom, é uma bênção de Deus. Mas quantos amigos você faria em 31 anos? Pergunto isso porque a Igreja de Cristo lá de Belo Horizonte, lá no centro, você pode ver quantos amigos Jesus fez lá. Essa é a foto de um culto que eu estava participando na oportunidade, né, que era lembrando também os 31 anos da congregação lá do centro de Belo Horizonte, né, e eles já com esses amigos. Eu quero apresentar para você uma nova rede espiritual, uma rede espiritual de Jesus. Essa é a rede que eu quero falar para vocês sobre ela agora, essa rede espiritual. A rede espiritual de Jesus é uma rede social também, que é o Gracebook, o Livro da Graça. Essa é a rede de Jesus, o Livro da Graça. Qualquer mera semelhança também é mera coincidência. Aqui nós vemos aqui a página de Jesus Cristo. E nós temos várias questões em relação a essa página. Ele fez umas publicações de algumas fotos. Hoje, 11 apóstolos de Jesus curtiram isso. Imagine qual apóstolo de Jesus não curtiu as publicações que Jesus fez no Gracebook, essa rede de amizade de Jesus. Também Jesus enviou várias solicitações de amizades. Jesus enviou 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 500 milhões de solicitações de amizade. Essas foram as solicitações de amizade. E ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso em Mateus 11, 28. Né? Mas mais de 7 bilhões ainda não aceitaram a solicitação de Jesus. E mesmo esses 500 milhões que a gente pode imaginar, né, de cristãos, né, que na verdade o mundo tem 7 bilhões e meio pelo menos de pessoas, e cerca de 500 milhões assim são os que são mais cristãos, mas entre eles mesmo existem alguns da seita de Judas, quer dizer, aqueles que são cristãos,
mas não são fiéis discípulos de Jesus. Esses são os da seita de Judas, né? Que Judas também foi um discípulo de Jesus, mas infelizmente não se tornou um verdadeiro, né? Só um cristão. Cristão tem isso. O Brasil é um país cristão, por exemplo. Mas veja a situação, como nós tratamos uns aos outros, né? Por ser um país cristão, nós somos assim. Vários outros países cristãos na América do Sul, na América Latina toda, né, assim, e na América do Norte e em outros países, existem vários outros países cristãos. Estão melhores que a gente? Poxa, não. Cristãos, infelizmente, não é suficiente ser cristão. Jesus publicou isso de manhã. Toda manhã ele publica um dia novo. Toda manhã ele publica um pôr do sol, ou, aliás, um nascer do sol, né, toda manhã, né? E no final do dia, o pôr do sol. Todo dia ele publica, nem todo mundo curte isso tudo que Jesus faz por nós todos os dias, ele nos dá sempre esperança. E como se tornar amigo de Jesus? Existem alguns passos que você pode dar para se tornar amigo de Jesus. Não é difícil você fazer isso. Primeira coisa, você precisa ouvir Jesus. Primeira coisa que você precisa fazer, ouvir Jesus. Segunda coisa que você precisa ter fé. Muito importante, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que primeiro acreditar que Ele existe, segundo acreditar que Ele vai abençoar aquele que o busca. Então isso é ter fé. É mais do que crer. Crer é um subproduto, digamos assim, né? Não se chega aos pés da fé. Crer é coisa de cristão. Ter fé é coisa de discípulo de Jesus. É claro que às vezes a gente até diz nós somos cristãos, mas nós queremos ser mais do que cristãos. Jesus veio chamar discípulos e não cristãos. Precisa se arrepender dos seus pecados também. Precisa confessar Jesus como seu Senhor, tanto em palavras quanto em ação. Não adianta simplesmente falar que você é um discípulo de Jesus, até usar a terminologia mais correta. Não adianta isso, se você não estiver, na verdade, colocando a sua vida de um modo digno de um verdadeiro discípulo de Jesus. E precisa nascer de novo. Essa vida que você tem agora, a vida que você vive, os pais que você teve, os melhores pais que você teve, não faz de você um filho de Deus. Nós temos aquele ditado no Brasil, eu também sou filho de Deus, geralmente reclamando da situação, né? Mas na verdade, filho de Deus é aquele que nasce de novo, da vontade de Deus. E esse nascimento não vem do ventre materno. Não vem porque os nossos pais quiseram ter mais um filho. Não vem porque nós somos biologicamente, vamos crescendo. Isso não nos faz filhos de Deus, porque somos bons cidadãos. Isso também não nos faz filhos de Deus. E precisamos ser fiéis a essa fé que nós criamos em Jesus. É assim que você se torna amigo de Jesus. Então, por que aceitar essa solicitação de amizade de Jesus? Nós vamos ver a história de um homem, um amigo de Jesus, que aceitou essa solicitação da amizade de Jesus. Mas antes de nós voltarmos para este ponto, né, nós vamos agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa aqui ao vivo. Já agradeci vários aqui que estão juntos conosco, mas também Zélia Vasconcelos também está conosco, Ana Mendes, né? Obrigado, Ana, por estar conosco quase toda semana. Eu te vejo pelo menos aqui através da tela, né? Neide Henke e também Cleonice Santos, dando boa noite, paz aos irmãos aqui, que a paz de Jesus esteja com todos também. Casemiro também, junto conosco, não esqueçam de fazer como o Casemiro fez aqui, de escrever de onde vocês são, no caso do Casemiro, Santa Rita do Passa 4. Darcileia Santos também, Darcileia, escreve aí onde você está, para que a gente possa saber e mandar abraço também para todos os outros irmãos que estão juntos conosco aqui. Como eu mencionei, nós temos aqui dois irmãos junto comigo, um deles é o Vicente aqui, que está ajeitando a câmera, o outro é o Edinho, que está aproximando a câmera dele, peguei os dois aqui meio no flagra, e nós também temos a nossa pauta de hoje, né? Nós vamos falar um pouco agora sobre aquecendo o coração, daqui a pouquinho com vocês, Bruno Capato. La Maná é um centro de acolhimento de crianças, né, de 0 a 12 anos. Essas crianças são enviadas para o Maná através da justiça. O papel do Maná é de cuidar dessas crianças.
A missão do Maná é resgatar a confiança dessas crianças, né? Dar a elas segurança. Elas precisam sentir seguras. Eu acho que num contexto geral a história deles, de todos eles, toca você de alguma forma, né? Porque tem sofrimento, tem violência, tem desprezo, tem falta de carinho. Abraçar essa causa é fundamental. Boa noite, família. A indiferença que não traz diferença. Aquecendo o coração dessa noite, essa é a pauta. Aquecendo o coração, com Bruno Capato. Como não deixar que o pecado, que a velha vida, que as coisas ruins que esse mundo ensina tomem conta do nosso coração? E, acima disso, como não ser indiferente com o pecado? Porque o pecado, o pé torto, o mau caminho, o erro do alvo, que é a vontade do Senhor, é o que nos atrapalha. É o que deixa a nossa relação com o Senhor afastada, cria um muro de divisão, de inimizade entre nós e Deus. E é muito sério e muito importante que a gente não seja indiferente com o pecado. Não há diferença na nossa vida se andarmos como o mundo anda, se pensarmos como o mundo pensa, se falarmos como o mundo todo fala, no sentido geral da coisa, né? Ser cristão é ser diferente. Servir ao Senhor, ter a palavra de Deus como base da nossa vida, tentar construir uma vida com o Senhor, um casamento no Senhor, participar da congregação, dos ministérios, ter a vida em Deus como prioridade, isso é ser diferente. E assim a nossa luz vai brilhar. O cuidado individual é muito sério e muito importante com os nossos próprios erros, com as coisas que nos atrapalham diariamente, como todos nós temos, infelizmente. Temos o Espírito do Senhor, somos do Senhor, mas vivemos na carne. E às vezes as coisas ruins acontecem. E também acontecem com os nossos irmãos. Então o amor com nós mesmos e o amor aos nossos irmãos é muito importante. Infelizmente às vezes as pessoas não aceitam isso, né? Mas é importante que a gente vá até a cerca e fale, e tente, e exorte, admoeste. Tente fazer com que as pessoas acendam a luz. Tente fazer com que você mesmo acenda a sua luz. Nós precisamos acender a luz do Senhor na terra, na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida da congregação. Se não agirmos diferente como Jesus agiu no seu tempo, quando ele veio aqui na terra, enfrentou a mentira, enfrentou o materialismo e disse que tudo isso não vale nada para Deus, e trouxe um novo prisma de como é a vida com o Senhor e como é a vida íntima de cada um, nossa vida não vai mudar. Que sejamos diferentes, transformados, iluminados pelo Senhor em todos os nossos passos. Que o nome dele seja engrandecido e brilhe cada dia mais na vida de cada um de nós, meus irmãos. Coração aquecido. Uma grande noite a todos. Aquecendo o coração, com Bruno Capato. Devo ser fiel à minha esposa? Sim. Devo ser santo? Sim. Vai ser difícil? Não. Vai ser difícil. Mas é precioso, é isso que torna a sua coroa preciosa. Essa dificuldade. Devo ser um homem de Deus? Sim. Devo ir ao culto? Sim. Devo ser fiel em tudo? Sim. Devo dar
as pazes para Deus? Não. Amém. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te quero conhecer. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te espero. Senhor, eu te quero receber. Muito bem, estamos de volta ao programa ao vivo com vocês aqui. Muito obrigado por vocês estarem junto conosco. Não deixe de todas as quintas estarem junto conosco na medida do possível. Nós sempre estamos juntos e mantendo comunhão a uma tela de distância. Sabemos que alguns problemas eventualmente podem realmente acontecer e como aconteceu hoje, a gente atrasou um pouquinho. A conexão não estava dando muito certo. Paulo Rogério dando a paz de Cristo aqui a todos os irmãos também. Claudemir Porfírio também, nosso grande amigo lá de Campinas. Não esquece de dizer, assim como nosso irmão Claudemir aqui, que é conhecido também como Charola. Ele escreveu aqui também. Deus abençoe, João. Estamos esperando vocês no dia 9 de junho em Campinas. Abraços. Abraços, estaremos lá. Lúcia Teixeira também dando boa noite aos irmãos aqui. Principalmente aos irmãos de Imbariê que estão assistindo. Muito legal mesmo. Continue chamando todos os irmãos. Essa é a ideia, chamar os irmãos. Não deixe de compartilhar o programa para os irmãos da Igreja de Cristo, os contatos que você já tem no Facebook. Dessa forma, então, as pessoas conseguem saber um pouco mais desse ministério que nós estamos tentando levar adiante, né? Delfina Bassi também está conosco e Samuel Félix. Vários outros irmãos também estão conosco assistindo o programa ao vivo, mas vamos falar sobre cada um deles no momento oportuno. Nós vamos continuar falando sobre aquele tema que nós começamos falando, né, sobre Lázaro aceitou a solicitação de amizade com Jesus. E para isso o Edinho vai dar continuidade nesse ponto. Nós estamos aqui falando sobre Lázaro agora, que aceitou essa solicitação no Grace Book, vamos chamar de Grace Book, o grupo de amizade de Jesus. Será que você participa? Lázaro tem uma história bonita, e essa é a história de Lázaro. A história de Lázaro é que ele era muito amigo de Jesus, e ele estava doente, e Jesus estava distante dele naqueles dias em que ele estava acamado. E alguém, aonde ele estava, lá do outro lado do Jordão, foi até ele e falou: mestre, Lázaro está muito doente. E Jesus ainda demorou 3 dias no lugar onde ele estava. Ele tinha uma missão com as pessoas daquele lugar e ele ficou 3 dias conversando e falando com as pessoas aonde ele estava. E Lázaro estava dormindo. Bem, vamos lá. Quando falaram para Jesus, Lázaro está lá, está prestes a morrer. Ele, calma, Lázaro está lá dormindo. Se está dormindo, o sinal é do quê? De que vai melhorar. Sempre que uma pessoa está adoentada, ela deita, descansa, ela melhora. Quando dorme e quando levanta, já vai estar melhor. E alguém foi a Jesus e falou: Lázaro está morto. Jesus disse: que bom que nós não estávamos lá. E era um lugar distante. Para você ter ideia, foram 2 dias de viagem da onde Jesus estava, perto do Rio Jordão, até próximo, até Betânia, onde Lázaro estava dormindo. Ou seja, Lázaro havia morrido quando chegou até aquele lugar. Então imagine você ter um grande amigo seu, você está numa missão a 2 dias de distância do lugar onde seu amigo está, e de repente alguém vem e fala: Lázaro está doente. Outro vem com uma notícia muito mais grave ainda: não, Lázaro não está doente, Lázaro morreu. E Jesus se desloca 2 dias de um lugar até outro de viagem para ir ver Lázaro.
Deixa eu continuar aqui. Então, desculpe. Então Lázaro foi ver Jesus. Aliás, perdão. Jesus foi ver Lázaro. E quando Jesus chegou, Marta falou: Senhor, já em prantos, se estivesse aqui, talvez a história seria outra. Seu irmão vai ressuscitar. Calma. Isto foi o que Jesus falou para Marta. Eu acredito que talvez você gostaria de ouvir isso, né? Quando houve uma notícia de alguém que ama tanto, que morreu, chegar alguém e fala: ela vai ressuscitar. Tenha calma, fique tranquila. Mas Jesus falou mais ainda para ela. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Você que está nos ouvindo hoje, crê nisso? Jesus é a ressurreição e Jesus é a vida. E ela responde prontamente dizendo: creio que é o Messias, o Filho de Deus, demonstrando mais do que apenas uma crença, mas demonstrando fé. Maria chegou em seguida em prantos. E também falou: Senhor, se estivesse aqui, eu acredito que a história seria outra. Com o pranto de Maria, Jesus se emocionou e quis saber: onde que enterraram o nosso amigo Lázaro? Neste momento, Jesus refletiu sobre a morte de Lázaro e o que haveria de passar, e Jesus chorou. João? Temos a segunda parte aqui da história de Lázaro, um amigo de Jesus, nesse livro da vida, o Grace Book, o livro da graça, né? Todos nós conhecemos muito bem algumas histórias. Essa é uma das histórias favoritas até que nós conhecemos, né, sobre Jesus e seus amigos. E por isso nós estamos dizendo: vale a pena ser amigo de Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que nós um dia vamos morrer, isso realmente vai acontecer, nós somos amigos de Jesus. E Ele diz que é a ressurreição e a vida. Ele diz que nós vamos ressuscitar. A questão é: nós cremos nisso? Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao vivo aqui o programa junto conosco, fazendo essa comunhão virtual, e tem passado mais do que virtual, temos até conhecido alguns irmãos pessoalmente, né, como nosso irmão Samuel Félix, o que eu conheço também pessoalmente, lá do Rio de Janeiro, né, Marcos e Isabel Feitosa, de Sorocaba, muito obrigado por vocês estarem conosco constantemente, todas as semanas também, Elisângela Rosseter, isso mesmo, né, nome bonito, boa noite e paz do Senhor, que abençoe esse programa, que Deus abençoe, de Jundiaí. Isso é legal, não esqueçam de fazer isso, como o Carlos Alberto aqui, que coloca também que é de São João da Boa Vista, que cidade legal, né, bonita e gostosa, né, de passar um tempo lá e provavelmente de morar também, né. Raíssa Pascali também dando boa noite a todas, todos, e Andréa Cândido também conosco aqui. Nosso próximo bloco agora, na verdade, vai ser uma entrevista. Nas semanas anteriores, né, faz algum tempo até que nós estamos com o Libertos em Cristo juntos aqui. E já foi falado sobre vários passos aqui sobre recuperação da dependência química e alcoólica. O primeiro passo foi: admito que sou impotente. É interessante a gente notar os passos que são necessários fazer para que as pessoas possam se recuperar. Nós fazemos até de certo modo isso espiritualmente. Vamos falar mais com o Vicente sobre isso daqui a pouco. E outro passo, que foi o segundo passo: acredito que tem um Deus, né, poderoso e etc. Né, ele falou sobre isso, você pode recapitular nos outros vídeos. E eu decido entregar a minha vida, né, foi o terceiro passo, né, eu decido entregar a minha vida. E quarto passo, semana passada, foi: faço um inventário da minha vida, quer dizer, eu dou uma investigação pessoal. E hoje nós vamos falar aqui com o Vicente, né, sobre o quinto passo, né? Então, nesse quinto passo, qual é a coisa, Vicente, que a pessoa precisa fazer? Qual é
primeira coisa, o Vicente está lá consertando a câmera, quer dizer, colocando a câmera na posição mais correta, né? Quando ele estiver pronto, eu vou repetir a pergunta aqui, né? Nesse quinto passo agora, né, vai ser falado sobre admito perante Deus. Primeiro, seria perante... Bom, ele vai falar mais sobre isso, né? Se eu começar a falar, talvez mais eu alto, mais Vicente. assunto. Ele acho que mais não alto a câmera. Agora sim. Mais alto a câmera. Tá cortando um pouquinho a sua cabeça, se quiser segurar por enquanto, assim fica melhor. Eu acho que... Consegue segurar manualmente? Deu uma escorregadinha aqui na câmera, mas vou tentar melhorar aqui agora. Isso acontece, aí. Ao vivo, né? Vai em frente. Aí, tá bom. Então, nesse agora, quinto passo, né, qual é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? Então, esse quinto passo, emendando com os outros, né, porque nos primeiros passos foi eu admito que sou impotente, e depois eu acredito que tem um Deus que pode me trazer a sanidade, e esse Deus tem um poder maior do que eu. E depois, no passo 3, eu decido entregar minha vida. E no 4, que nós tratamos semana passada, a gente tratou de quem sou eu. Eu faço um inventário moral de mim mesmo para descobrir quem exatamente sou. No passo 5, hoje a gente admite perante Deus, perante um outro ser humano e perante mim mesmo, perante a minha pessoa, quem sou eu de verdade, e aí eu admito as minhas falhas. Quais são as minhas falhas? Então, a gente sabe que Deus conhece as nossas falhas. Jesus conhece as nossas falhas. Nós conhecemos as nossas falhas. Agora, quando a gente consegue arrumar um amigo, um colega, um irmão, uma irmã, alguém que a gente possa confiar e confessar as nossas falhas, a gente costuma dizer aqui em recuperação que a gente solta o barulho. E soltar o barulho faz muito bem para a gente. Dentro do ser amigo de Jesus, eu queria mostrar hoje uma personagem e ela foi amigo de Jesus de uma maneira bem destemida, porque ela não escolheu ser amiga de Jesus, mas levaram ela até Jesus. E ela perdeu essa vergonha. A vergonha nos mantém, às vezes, escondidos. E essa mulher estava escondida. Mas olha o que aconteceu com ela, né? Alguns mestres da lei levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E essa mulher, eles levaram ela para ser morta a pedradas. E falaram para Jesus, mestre, o que vamos fazer com ela, né? E o Senhor diz para eles assim, endireitando o seu corpo, ele diz assim, quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. E neste momento, essa mulher deve ter olhado para Jesus e visto quem é esse amigo. E porque daquele momento em diante, aqueles homens começaram a sair um a um, dos mais velhos aos mais novos, e Jesus começou a escrever no chão. Tem muita gente que diz que o que Jesus começou a escrever no chão era o pecado daqueles homens. Mas a gente não sabe exatamente o que Jesus estava escrevendo no chão. Mas Jesus conhece o pecado de cada um de nós. Nós nos sentimos envergonhados e ficamos escondidos em relação ao nosso pecado. E quando a gente consegue destapar, semana passada a gente falou sobre destapar esses esconderijos aí para que Jesus entre, e agora a gente vai admitir para outra pessoa, para Deus e para nós mesmos, a natureza exata dos nossos pecados. Onde está a raiz dos nossos pecados? E o nosso tratamento ele vai prosseguir para nos levar para uma liberdade. Essa mulher, depois de estar sozinha com Jesus, foi perdoada por ele, foi cuidada por ele, e ele disse que nem ele também a julgaria, nem ele a condenaria. E isso é muito importante. A gente crê que Jesus tem poder para nos livrar, para nos libertar dos pecados, para nos libertar das falhas, das imperfeições. Então, o que fica para nós hoje é buscar a este amigo, que é Jesus Cristo, e confiar. Hoje, a palavra que nos traz aqui, hoje, é confessar uns aos outros nossas falhas, nossos pecados, porque muitas vezes nós ficamos com essas reservas dentro de nós, e isso nos faz muito mal. Então, estamos aqui hoje exclusivamente para trabalhar. Eu admito perante Deus, perante eu mesmo
e perante um outro ser humano a natureza exata das minhas falhas. E aí eu encontro um amigo, tanto em Jesus, naturalmente, quanto em uma outra pessoa. Às vezes a gente está indo para a igreja e a gente está com dificuldade em ouvir as pessoas. As pessoas querem ir na igreja para dirigir os cânticos, os louvores, as orações, as pregações. E as igrejas elas são feitas de ouvidos. As igrejas que somos cada um de nós, temos 2 ouvidos e uma boca. Vamos ouvir as pessoas que necessitam falar. Hoje, talvez eu precise falar com alguém sobre falhas, sobre pecados, e é assim que nós vamos destapar o que está escondido, e aí nós vamos ser tratados. Então, hoje, nós tratamos o passo 5, que é admitir as nossas falhas para Deus e para o próximo. E com isso nós vamos estar tratando a nós mesmos. Isso é muito bom. É a primeira vez que eu estou ao vivo aqui, e é bom a gente falar que já estamos em construção com o nosso site, libertos.com.br. Tem muito assunto ali nesse site, muito esclarecimento ali, né? Então a gente pede primeiro a oração de todos vocês, né? E que vocês já comecem a se preparar para usufruir desse site novo que a gente está preparando aí, que é libertos.com.br. E é isso. Por hoje a gente vai talvez responder alguma pergunta ainda. Eu vou estar por aqui o programa inteiro, né? E que Deus continue abençoando muito vocês. Obrigado por vocês estarem conosco. Você consegue me dizer qual é o poder da confissão? O que ela faz na vida da pessoa? O maior poder da confissão é você parar com o pecado. Porque enquanto eu não estou falando para ninguém, enquanto eu não estou contando para as pessoas, para alguém que eu confie, né? Esse pecado fica sendo meu. O meu pecado de estimação. Então, ninguém sabe dele, né? E ninguém conhece ele, e eu não preciso falar dele para as outras pessoas. Mas, e aí é quando a gente fala soltar o barulho para alguém, isso me faz bem. Quando eu libero isso aí, né? Quando eu ligo para alguém e falo, olha, eu estou com uma dificuldade, estou com um problema que eu queria falar com o irmão, com a irmã sobre isso, naturalmente eu estou dividindo a minha dor. Dividindo em 50% a minha dor. Então aquilo que era 100% meu, agora é metade de alguém. E alguém que vai me ajudar em oração, em disponibilidade de reagir de uma forma diferente, né? Às vezes eu recebo ligações de pessoas e elas falam, puxa Vicente, eu estou com uma dificuldade, assim, eu preciso sair deste pecado, eu preciso sair dessa dificuldade. E não, às vezes... muitas vezes não é só com drogas, não, é com uma variedade de pecados. E quando a gente consegue, talvez chorar juntos, orar juntos, aí a gente consegue levar adiante uma vida sem pecado. É muito interessante, que já teve um caso de um jovem que me ligou, depois de uma semana a gente ter conversado, e ele falou assim, estou há uma semana sem praticar aquele pecado que nós conversamos sobre ele. E essa é a maravilha. O que você diria assim para uma pessoa que diz, não, eu vou confessar para Deus e tá tudo certo? Você acha que tem aquela relação tipo de orar sozinho também, que como Jesus diz, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei lá? A ideia da confissão também tem essa força? A ideia da confissão traz essa força humana. O ser humano, ele continua sendo aquele que quer ver, que quer palpar, que quer ouvir, né? Então, eu já contei para Deus e pronto. Só que muitas vezes as pessoas usam isso talvez até como meio que uma muleta. Eu e Deus nós sabemos e pronto, acabou, e não leva essa responsabilidade a sério. Quando eu divido com alguém, não é que essa pessoa vai me acusar, mas ela vai estar junto comigo para batalhar junto comigo nessa dor. Por isso que na Bíblia está falando sobre confessar uns aos outros.
justamente porque Deus nos conhece, conhece nossos corações, né? E então a confissão tem esse poder. Quando a gente consegue falar sobre isso com alguém, por isso que nos nossos grupos de apoio, uma pessoa fala e a outra ouve, a outra fala e a outra ouve. Só esse depoimento, essa partilha entre nós no grupo de apoio já nos ajuda a vermos que nós não estamos sozinhos, que nós temos falhas e que essas falhas podem ser superadas dia após dia. A falha ela vai ser superada dia após dia. A cada noite que a gente põe a cabeça no travesseiro e nós cumprimos aquele dever de, por mais esse dia eu não fiz aquilo que me leva ao pecado. E isso é importante demais. Então, quando a gente consegue pedir ajuda é muito bom. E essa é a confissão dos pecados, né? Legal. Nós estamos falando até sobre como Jesus, como nosso amigo, né? Isso eu acho que é interessante, né, também, né? E você mencionou aquele site que você tem, deixa eu até mostrar aqui. Algum lugar. Está aqui, eu estou mostrando o seu site aqui, está dizendo que está trabalhando nos bastidores. Enquanto isso, faltam 9 dias, né? Enquanto isso, o que a pessoa pode fazer para conhecer seu trabalho? Então, nós vamos estar aqui nos programas semanalmente, né? Para tem também um espaço lá que a pessoa pode colocar o e-mail dela e ela vai receber notícias, então. Isso, ela já pode começar colocando o e-mail, se inscrevendo no site. E ela se inscrevendo no site já vai nos ajudar, nós já vamos ter uma ideia do pessoal que vai estar conosco no site. É tudo muito novo, né? E o que a gente quer é apresentar aos evangelistas, às famílias, aos codependentes, ao próprio dependente químico, né? Ferramentas que ele pode melhorar. Talvez a gente fale sobre 100 coisas e 1, 2 delas vai ajudar uma vida a se restaurar. Né? Então, isso é muito bom. Eu lembro uma vez que eu atendi um rapaz, que ele conseguiu, inclusive, se confessar comigo, posteriormente, depois de uma palestra, e depois de alguns anos ele me procurou dizendo que estava vivendo muito bem com algumas das ferramentas que a gente tinha falado na palestra aquele dia. Então, a gente vai falar tanto sobre esse assunto importante, que é a dependência química, né? Vamos falar sobre a parte física, mental e espiritual dessa doença, né? Agora, existe um tratamento para essa doença. Esse tratamento está em Cristo Jesus e está diariamente, né, sendo exercitado. Né? Eu estou há 13 anos limpo, mas dia após dia eu faço o exercício do estar em recuperação. Né? E é essa informação que a gente quer passar também. Profissionalmente falando também como assistente social, a gente vai trabalhar um pouquinho como ressocializar a pessoa. Né? Então... é bem completo o trabalho que a gente quer fazer com esse site aí e que o João Cruz vai nos ajudar muito aí também, já tem nos ajudado muito aí com essa divulgação proposta nova conosco aqui também. Então, quero agradecer a você e fica conosco ainda, que foi meio surpresa, né? Te peguei de surpresa, né? Você estava viajando, chegou e falei, vamos fazer ao vivo? Você topa qualquer coisa? Eu quero agradecer, então, né? Daqui a pouco a gente vai voltar. Talvez você até pedindo alguma opinião sua em relação aos assuntos que nós estamos falando aqui, né? Então fica aí, a gente já volta. Tá bem? Obrigado. Estou por aqui acompanhando o programa. Opa, acompanhando o programa, legal. Continua aí. Muito bom. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui, como Lucimara Murakami está conosco, assistindo ao programa. Seu Alair Cândido, se não me engano, de Guarulhos, né? Talvez até o Vicente conheça o seu Alair, né, Vicente? Conheço muito. Opa, que bom. Márcia Cruz também conosco sempre, nossa parceira aqui, tanto aqui quanto no portal, né? Falando sobre o portal, você visitou já o nosso portal hoje? Nosso portal, né, deve ser o seu portal também. Essa é a nossa ideia, que nós queremos que você também... Deixa eu passar para o portal aqui. Opa, estou na apresentação nossa hoje, mas quero mostrar o portal da Igreja de Cristo que está aqui agora. Isso aí. O portal tem muito conteúdo, você sabe, mais de 400, mais de 500 publicações lá, e você pode fazer parte disso, inclusive lendo, principalmente, né? Nosso portal outro endereço aqui, igrejadecristo.com, né? Tem vários artigos lá que você pode ler, muita coisa, tem os eventos da igreja, você pode até consultar aqui os eventos em ordem, né, cronológica, né, que o entre,
o Terceiro Congresso Mineiro, Rejove, Enoquita, e tem vários outros que ainda vão entrar, né? Alguns outros que não estão listados aqui, mas vão entrar também, né, na lista dos eventos da igreja. E voltando ao assunto aqui que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre ser amigo de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho. Enquanto isso, nós vamos olhar também para a nossa pauta, né? Vamos falar sobre mulheres da Bíblia agora com vocês, Sara Capato, nossa irmã Sara Capato. Eu ia falar alguma coisa pro João, esqueci. Boa noite, família. Meu nome é Sara e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Maria, mãe de João Marcos. A história dela está no livro de Atos e ela é citada uma única vez nas Escrituras e eu acredito que essa é uma história importante de ser contada porque é um exemplo muito grande de coragem e de generosidade também. A Maria, tudo leva a crer que ela era viúva, não há citações de que ela tinha marido, e ela foi importante, aliás, muito importante, porque na época que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo neto de Herodes, ela foi muito, muito generosa e cedeu a casa dela, que era uma casa grande, para que todas as pessoas pudessem se reunir lá. Era uma época que ela correria risco de vida, inclusive, por ceder a casa dela para este encontro. E mesmo assim, ela foi destemida, generosa, e cedeu a casa para que houvesse os encontros, o partir do pão. E ela é citada justamente quando Pedro, que estava preso, foi solto. Quando ele realmente saiu da cadeia, ele foi até a casa da Maria para encontrar com os irmãos. Então que a gente consiga aprender com a história da Maria, mãe de João Marcos, que assim, tudo que nós temos no sentido de posses materiais, a gente tem que colocar a serviço do reino. Muitas pessoas podem ter casas, um monte de posses e às vezes guardam para si e sequer repartem com os irmãos. Então, esse exemplo eu acho muito maravilhoso, a gente colocar nossos bens. E mais do que isso, que nós possamos refletir que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para aqueles que virão depois de nós. É uma coisa boa ou ruim? Então, tenha uma ótima semana e a gente se vê semana que vem com mais uma Mulheres da Bíblia. Quero louvar ao Senhor. O Ministério Resgate Música surge com a missão de produzir música vocal de qualidade. Com composições de Eugir Girodo, Lucas Braz e na voz de Elizabeth Marques, o Resgate Música acaba de lançar o seu primeiro CD, intitulado Humildemente Te Louvo. São louvores para ouvir no carro, presentear alguém ou ainda ensinar na sua congregação. Adquira já pelo site resgatelivros.com. Quando você adquire o CD, está investindo para a produção das próximas obras que já estão em andamento. Ter força para caminhar, as barreiras derrubar. Muito bem, muito obrigado a você, todos que estão assistindo o programa ao vivo, mantendo comunhão conosco aqui a uma tela de distância. Ronaldo Duarte, que é de Barueri, acho que não tinha mencionado isso, também está conosco Leila Maria Silva, Marlene Ferreira, falando sobre Jesus aqui, bem-vindo a todos. Andréa Cândido também, como já mencionado, Leia Ramos também conosco, né? Fernando e Michele Albuquerque de Maceió estão conosco.
Júnior Ponço diz que acabou de chegar aqui, Júnior. Nós já estamos há 50 minutos praticamente de programa ao vivo. E Heloísa aqui falando do CD, que nós temos disponível ainda temos CD físico, mas também é possível você baixar na internet direto para o seu celular. Só entrar no site, lá no portal, e você vai ter já uma imagem lá do CD, e você vai encontrar o CD também na internet. Junto comigo aqui hoje eu tenho o Vicente e também tenho o Edinho aqui, nós três aqui juntos hoje, né? O Vicente já deu a sua parte da entrevista, mas foi muito bom, né? Nós falando sobre Libertos em Cristo, é o quadro que ele tem semanalmente aqui conosco. Agora nós vamos continuar com aquele nosso tema, né? Sobre amigos de Jesus. E paramos naquela parte onde nós vimos que Jesus chorou. Na minha opinião, assim, Jesus chorou em ver a impotência humana, né, diante da morte. De fato, né, nós somos impotentes diante da morte. Não há o que possa fazer, na verdade, não havia. Até que alguém chega nessa história e começa a mudar a nossa história. Agora, nós precisamos aceitar essa mudança. Essa mudança nem sempre é fácil. Muitas vezes Jesus nos chama, como chamou também aquele seu amigo. Ele disse, tirem a pedra. Às vezes nós colocamos a pedra, nós estamos fazendo empecilho para que nós possamos ter liberdade. E até lembrando, é o tema também que do nosso irmão Vicente, que falou sobre libertos em Cristo, e Jesus está nos chamando, né? Mas muitas vezes nós mesmos não reconhecemos, já estamos fedendo, né? Já estamos com a situação ruim, já não tem mais o que fazer. Às vezes a gente até brinca, né? Salva a alma porque o corpo já era. Mas é pior do que isso, né? Nossa alma está fedendo muitas vezes, mas Jesus tem recuperação para isso também. E até Jesus na história, e acho que a história vale para nossas vidas agora, ele diz, se acreditar, verá a glória de Deus. Então, precisamos começar por aí, precisamos colocar a nossa fé total, cega inclusive em Jesus. Porque se você não o conhece ainda, primeiro conheça Jesus, saiba quem ele é. Leia, por exemplo, os evangelhos, pega um deles. Eu até recomendo você comece ali por João, que fala sobre quem é Jesus. Já no capítulo 1, pare para meditar, quem é Jesus? Pergunte isso lá para João capítulo 1, e você vai ver a resposta incrível. Entendendo quem é Jesus, não tem por que não colocar fé cega nele. É como você... claro que no ideal, vamos falar no ideal da situação, né? Como você acreditar cegamente nos seus pais. Eu acredito cegamente no pensamento, na intenção, nas ações que meus pais têm a favor de mim, dos meus irmãos, da família. Eu acredito neles, né? Eu sei que eles não são perfeitos e ainda assim eu consigo acreditar, colocar minha crença, minha fé neles. Imagina agora em Deus. Muito mais. Totalmente, né? E Jesus, então, lá na frente do túmulo, diz, Lázaro, venha para fora. Absurdo, né? Se a gente pensar numa situação dessa, né? Que uma pessoa, por exemplo, chega num velório e fala, vem para fora, ou sai do caixão. Mas esse é Jesus. E não é que o homem começou, aquela múmia, né? Começou a andar, começou a se aproximar da porta de saída e, de fato, saindo, né? Jesus deu vida ao seu amigo Lázaro. Já pensou? Jesus deu vida a seu amigo Lázaro. Então eu vou até a chamar a participação aqui dos outros dois, né, nossos irmãos. Vicente, você, por exemplo, assim, de que forma Jesus dá vida para você, para a sua vida? Tá ótimo, tá ótimo. Eu acredito que Jesus dá a vida quando ele realmente me chama e eu consigo escutar. E é justamente nesse ponto aí que acontecem as coisas, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, por nada, é o poder de Deus. E esse poder de Deus que é maravilhoso, que nos leva à ressurreição. E isso é muito importante. Então, essa história de Lázaro tem tantos detalhes, e cada detalhe nos leva para uma reação melhor ainda do que a anterior. Verdade. O fato de Jesus chamar, ele ser ressurreto, o fato das pessoas não acreditarem porque ele já estava fedendo, o fato de, depois dele ser ressurreto,
Jesus pedir para eles tirarem as ataduras dele. Então, tantas coisas, né? O que é para Jesus fazer, ele faz. E o que é para o ser humano fazer, o ser humano tem que fazer, né? Acho que a gente, como Lázaro, a gente deve ir aos poucos na porta de saída, né? A gente está meio amarrado ainda na vida, né? Sim, às vezes tem. O fato de Jesus no comecinho também pedir para aqueles homens tirarem a pedra, né? E não... Porque Jesus tinha o poder de fazer aquela pedra rodar. Jesus tem o poder para tudo. Mas não, o que é para o homem fazer, o homem tem que fazer, né? Então, naquele momento em que eu estava nas ruas e que as pessoas me ofereceram ajuda e eu tinha que ir ali caminhar, enquanto a minha família estava me levando para a recuperação, não dava certo. Quando eu passei a agir em direção a Deus, e aí o poder dele tomou conta de mim. Então, tem as coisas que eu preciso fazer e as coisas que Deus precisa fazer, né? E é isso que é a proposta da ressurreição de Lázaro aí, e que o Edson tem bastante para nos falar aí também, né, ainda. E Edinho, no caso, seu caso, né, como foi a sua chamada? Você lembra da data? Sei lá. Olha, eu lembro que foi, acho que 13 de maio de 85, parece. Foi o dia em que Jesus já me chamava antes, né? Mas nesse dia foi o dia que eu cedi, o dia que eu saí para fora. O interessante é que quando você vive no pecado, é como se você estivesse no atoleiro. Até como o Vicente fala dos dependentes químicos, o dependente químico parece que ele está num atoleiro na vida dele. Não estou falando só do uso em si da droga, mas todas as outras coisas ao redor enfiam essa pessoa num atoleiro. Ela vai cada vez, parece que se afundando mais. Os relacionamentos são quebrados, os empregos às vezes não são estáveis, às vezes nem para em emprego, começa a roubar coisas para ter dinheiro, começa a fazer coisas erradas, e Jesus está chamando para fora disso. Ele quer remover a pedra que mantém a pessoa morta, e muitas vezes a pessoa esquece de olhar para Cristo, e ela passa a olhar para dentro de si. Até eu estava falando em off com o Vicente, que o processo do pecado é o mesmo processo de quem se envolve em vícios e coisas assim. Ela pensa, ela bate no próprio peito e fala, eu vou resolver. E esquece que nós somos dependentes de Jesus e uns dos outros até. Por isso que Jesus nos deixou igreja. A ideia de igreja é justamente essa, para que um irmão fortaleça o outro, nos mantenhamos firmes e agarrados juntos, para que quando um for cair, ele já está agarrado ao outro irmão e não cai. Então é um processo contínuo de luta contra o pecado, que nós travamos juntos, quando travamos como igreja. Eu sei que você não vai conseguir ver, Edinho, mas eu estou colocando uma foto aí, não sei quanto tempo vai demorar aí, mas é uma foto interessante, né, que mostra um dia, quando você era ainda pequeno até, né? Você tinha quantos anos que você se batizou? Sim, eu lembro como se fosse ontem até. Foi um dia frio, chuvoso, típico de Curitiba, e na época nós não tínhamos um batistério coberto com água aquecida, então foi num tanque. Na verdade, uma caixa d'água, que a fotografia mostra aqui. E a céu aberto, e eu fui ainda quando... Eu lembro que quando eu afundei na água, eu ouvi um barulho, como se tivesse caído uma tonelada de pecados na água e ficado lá. E quando eu levantei, falaram, você tá bem? Eu falei, nossa, eu tô ótimo. Eles, mas você bateu a cabeça? Eu falei, não, eu não bati nada. E eu ouvi o barulho. Então é interessante porque todas essas coisas mostram que o pecado é removido de nós. E esse processo de Lázaro retirando, aliás, Jesus falando, retirem a pedra, e falou, Lázaro, venha para fora. Jesus está fazendo isso conosco hoje. Ele está te convidando, saia do pecado, saia dessa vida. Eu quero revolver essa pedra que está te impedindo de eu ver você. Né? E o problema do homem, ele deixou de ver a Deus por causa do pecado.
E o processo de voltar a Deus passa por Jesus para que nós possamos novamente ver cara a cara Deus, estar num Éden, né, no paraíso, se tornar juntamente amigo de Jesus, né, na rede social ali de Jesus, né, no Facebook. Ele não quer somente ser um número, ele quer fazer parte da sua vida. Essa rede social que Jesus nos convida faça parte da minha vida. Não é simplesmente uma rede social legalzinha que vai ter gatos e coisas bonitinhas lá. Bom dia e boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Olhe como que as coisas estão, mas não, eu estou aqui para te amparar. Jesus está fazendo isso constantemente, para mim, para você e para todos nós. Então, é mais do que um convite que Jesus faz para aquele que não faz parte dessa rede. E para aquele que faz parte dessa rede, ele fala, não abandone jamais essa rede. É a rede mais importante até do que essas outras que nós conhecemos. É isso aí, então eu quero dar um abraço aqui pro seu Alair, até a Andréia aqui diz, João, Alair é meu pai. Aí eu sei, né, que é seu pai. Mas tudo bem, né? Então um abraço, né, para André quanto pro seu Alair. Fala aí, Edinho. Eu queria até mandar um abraço pro nosso irmão Laudelino Santos, eu até estava lendo aqui nos comentários, ele falou, boa noite, irmão, sou de Matelândia, Paraná, eu nem sabia que tinha irmãos em Matelândia. Nossa. Então muito bom ver irmãos assim de outros lugares e tudo mais, né? Onde exatamente? Perto de Londrina, Maringá? Matelândia é aquela região do interior do Paraná, não sei nem exatamente se é perto de Londrina ou Maringá, mas sei que é na região do interior do Paraná, né? Que legal, né? Muito bom ter você aqui conosco, todas as quintas estamos aqui na medida do possível, né? Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ao vivo conosco. Eu tenho várias pessoas aqui que eu não consegui falar ainda, mas obrigado, né? Quem mais? Wagner Eduardo, que eu não mencionei aqui ainda, dando a paz para todos os irmãos, né? Aurino Severino também está conosco, e Danilo Motoshima. Um abraço, Danilo, bom te ver aqui também, mantendo comunhão conosco a uma tela de distância aí. O Júnior Poço até se justifica aqui nas quintas temos aula no prédio da igreja. Isso aí, dá preferência, né, para essa comunhão não virtual. Mas quando tiver um tempinho, estamos aqui nas quintas-feiras, a partir das 21 horas. Alberto Murakami, da Igreja de Cristo em Osasco. Que mais? O Alberto é o meu pai, diz aqui é o Cris, aqui é o Cris, o Alberto é meu pai, que está escrevendo aqui na rede do pai lá, né? Isso aí, escreve aí mesmo, muito bom. Quem mais que eu não dei oi aqui? Várias pessoas, é claro, infelizmente nem dá tempo de falar sobre todo mundo, mas vamos em frente e vamos olhar um pouco para a nossa pauta também. Vamos falar agora sobre oração com nossa irmã Débora Amaro. Hey guys, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Amaro, tenho 19 anos e nesse espaço eu compartilho sobre vida cristã, sobre experiências, sobre o que eu tenho aprendido na Palavra de Deus para encorajar os irmãos em vários lugares que me assistem. Hoje eu queria falar com vocês, reforçar um tema que eu já conversei antes, e que é um dos meus preferidos. Quem me conhece sabe que essa é uma tecla que eu bato bastante, exatamente por eu estar vivendo isso, por eu estar vendo constantemente o poder de Deus, a mão de Deus agindo. Então, o assunto é oração. Lá em Colossenses 4, versículo 2, diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. Ele não diz simplesmente orem. O cristão ele deve orar quando acorda, antes de comer, antes de dormir, antes de tomar uma decisão. Isso é certo. A oração tem que ser a principal ação e a reação do cristão. Eu estudei semana passada, era um estudo baseado na vida de Neemias, o profeta bíblico, e é incrível ver que esse homem, antes de cada decisão, antes de cada escolha, antes de qualquer coisa que ele fosse fazer, antes de dar uma resposta, ele orava a Deus. Ele se dedicava à oração, ele praticava o princípio que Paulo ensinou à igreja de Colossenses: dediquem-se à oração.
E de maneira prática, como vocês podem fazer isso? Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses últimos 2 anos, que é o tempo em que eu tenho descoberto isso de oração, de se dedicar à oração, algumas coisas que eu tenho feito que podem ajudar vocês. A primeira é você se disciplinar a criar esse hábito de orar. Eu defino a oração como uma disciplina e um prazer. É algo que eu me disciplino a fazer, mas que ao mesmo tempo é um prazer. Então, uma coisa prática que você pode fazer. Tá ali na sua mesinha de estudos, não sei se você tem, no seu guarda-roupa, na parede do seu quarto, enfim, você vai fazer um painel de oração. E nesse painel você vai colocar os pedidos das pessoas. Sabe quando alguém vem falar com a gente e diz assim, ora por mim, a gente diz, tá, vou orar. Simplesmente esquece. Mas quando a gente tem um painel de oração em casa, não tem como esquecer. Então, você vai lá, o painel, e daí você vai colocar os pedidos das pessoas, os seus pedidos pessoais, enfim, o que você quiser. Aí quarta, quinta, sexta, sabe? Então, todos os dias você vai ter a disciplina de separar, nem que seja 30 minutos, para orar por aquilo ali. É assim como eu tenho feito e é assim que tem dado certo. Eu fazia antigamente tudo de uma vez, então quando eu ia orar e via lá 300 milhões de pedidos, eu ficava cansada e desanimava. Mas depois que eu passei a dividir por semanas, isso foi uma dica da minha amiga Juliana Mesquita, melhorou muito. Então todo dia eu me disciplino a orar por alguma coisa. E eu tenho visto muita coisa acontecer. Uma outra dica é você colocar do lado desse painel de pedidos um painel de respostas. E cada coisa que você for orando a Deus e você vê Ele respondendo, você vai colocar no outro quadro. Compartilha comigo, compartilha com seus amigos daqui 2, 3, 4 meses o que não vai ter acontecido na sua vida. Eu fiz esse painel de oração onde eu estava morando em Guarapuava. Eu fiz ele de março, eu fiz ele durante 1 ano e no final do ano tinha mais de 60 respostas de oração. Faça isso com um coração sincero, com um coração íntegro e sedento pela vontade de Deus. Quando a gente ora, a gente não está dizendo, Deus, faça a minha vontade, mas Deus, essas são as minhas vontades, mas seja feita a tua. Como Jesus antes da crucificação, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Então, o meu conselho de hoje é, dediquem-se à oração, estejam alertos e sejam agradecidos. Comerciais que não dão retorno. Voltando. Né? Muito bem, estamos de volta e quero agradecer a todos vocês que estão participando do programa ao vivo e escrevendo. Não deixe de escrever pra gente, dizer qual congregação são, mandar um recadinho, até fazendo como nossos irmãos aqui estão fazendo, né? Fernanda Soares e Michele Albuquerque. Quero agradecer a Deus por mais 1 ano do meu filho Levi, 5 anos, né? Parece bem mais, é um Levi bem levado, bem grandão. Parabéns, Levi, Deus abençoe a você. E também ele fala aqui, né, que é um momento bem oportuno mesmo para a gente lembrar de oração, né? Até a nossa irmã Débora acabou de falar sobre o assunto, né? E ele diz, orem pelas crianças da igreja. Olha, esse é um pedido que realmente nobre, né? Nós precisamos orar pelas nossas crianças da igreja. Eles já começaram a ser atacados. Na nossa geração, ainda nós não tínhamos começado na idade deles, né, a ser atacados como nós vemos as crianças sendo atacadas hoje em dia. Um abraço para Heloísa Ribeiro também, Elvio Júnior de Itupeva, conosco aqui também. Alberto Murakami, é verdade, no meio da narração de Neemias há vários momentos em que ele para e ora. Lembrando de oração novamente, né, do vídeo da nossa irmã Débora também. E esses momentos ficaram registrados no seu livro. João Matos aqui, João e Rose Matos, né? Saudade João Teca, Daniel, abraço João e Rose, abraço para vocês também, nossos irmãos. Em breve nos veremos também. Nossos irmãos lá de New Jersey, né, da Igreja de Cristo brasileira lá em New Jersey, que se reúnem lá num culto em português. Se um dia for para Nova York, não deixe de visitar nossos irmãos lá em New Jersey, né? Eles vão gostar muito mesmo, né? Será um prazer para eles também, você vai gostar demais, né? Boa ideia esse painel de oração. A Elaine gostou da ideia aqui, Débora. Boas ideias para compartilhar mesmo também, né? Elvio Júnior aqui, boa noite, né? Também é o Paulo Botaro dando boa noite para o Paulo aqui.
Arlene Augusto, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Wagner Eduardo. Hoje também é aniversário da princesa Alana, de 6 anos. Parabéns, Alana, Deus abençoe. Quem mais que manda mensagem aqui? Matheus Malikovski, é isso aqui? Nome francês, né? De Itaquera. Agora sim, de Itaquera, né? Antes do sul do Brasil e agora de Itaquera. Então nós estamos falando aqui sobre o tema Ser Amigos de Jesus. O Edinho vai continuar essa parte aqui, falando sobre a amizade que nós temos com Jesus. Ele está com sede, mas vai começar a falar sobre a amizade com Jesus. Vai em frente, Edinho. Não era isso, João. Era que eu ia falar para você passar para o Vicente primeiro. Ah, é verdade. Quem é que está dirigindo isso não ao final? Sede. Vicente, você falou? Eu conheço o Vicente, está aqui, ó. É muita emoção, né, junto. Pois é verdade. É que faz tempo que eu não vejo o Edinho assim, junto comigo aqui, então até me desconcerta, né? Vai lá, Vicente. Pode ser isso. Então, mas prosseguindo aí, né, essa pauta tão maravilhosa que foi dada hoje pra gente aqui, né, e foi citado tantas coisas, a oração, Neemias parando para orar, e agora, nessa parte em que Lázaro já está ressurreto e já começa a andar, e no finalzinho do versículo 44, Jesus ordena, né, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. E essa é a nossa missão, né? A missão minha, sua, do evangelista, daquele que está trabalhando em Cristo Jesus, é desenrolar as faixas daquele que ressuscitou, daquele que estava há 4 dias morto. Eu não sei há quantos dias as pessoas que a gente vai se aproximar vão estar mortas em pecado. Essas faixas, elas vão estar com mau cheiro, vão estar não muito fáceis da gente tirar ela daquele corpo. E se tem várias maneiras de a gente começar a pensar nisso, em como Deus vai me usar e te usar para desenrolar essas faixas, porque agora Lázaro vive. Então, pensar um pouquinho nisso, nós como discípulos de Cristo, desenrolando as faixas de Lázaro. Quais Lázaros vão ser colocados à nossa frente para a gente desenrolar essas faixas, né? Então, nós estamos levando a liberdade para as pessoas, desenrolando as faixas, né? E nós só podemos isso com o conteúdo do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Então, orarmos uns pelos outros, buscarmos esse desprendimento, essa ação, para que a gente possa levar as pessoas à salvação eterna, né? libertos.com.br. Esse site vai entrar na nossa vida com um empoderamento de informação para as pessoas, para que elas sejam libertas. Então, somos os desenroladores de faixas aí. E agora aí é com você, Edson. Agora não tem mais como fugir, Edinho. Agora é você mesmo. Vai em frente. Não, mas com certeza. Oi? Eu gosto muito da amizade desses irmãos por isso, né? Porque eles, ao mesmo tempo que eles me aliviam, eles me apertam, né? Mas, falando em amizade, nós estamos falando da amizade sua com Jesus, a amizade pessoal de cada um com Jesus, a amizade de quem precisa ser liberto com Jesus. A pergunta que fica é: você também não quer ser amigo de Jesus? É uma pergunta interessante, se nós pensarmos até que Jesus está convidando, chamando constantemente cada pessoa a se tornar seu amigo. E Jesus quer te ressuscitar mesmo depois que você morra, assim como ele fez com seu amigo Lázaro. Ele, sendo seu amigo, ele quer estar pronto para te ressuscitar e deixar que você nunca mais morra. Talvez esse corpo físico pode morrer, se acabar, até como no caso de Lázaro e no caso de muitas pessoas que estão dependentes de produtos químicos e outras coisas mais, ou até, vamos falar assim, estão dependentes do pecado. Jesus quer ressuscitar todas essas pessoas. Você crê nisso? Você crê que ele é o Filho de Deus? Pois bem, se você crer, você só tem um caminho a ser tomado.
Você tem um caminho lógico, um caminho que é necessário para que você obtenha a resposta dos seus problemas, a resposta das dificuldades da sua vida, a solução para os pecados que podem estar afligindo você, e não só você, as pessoas ao seu redor também. Faça o seguinte: Gracebook, aceite a solicitação de amizade de Jesus. Jesus quer ser seu amigo. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer te mandar uma notificação diária de bom dia, uma notificação diária de que eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te dar mais vida, para te dar mais caminho. E Jesus, assim como disse às pessoas, ele está dizendo a todos nós. Ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Talvez o nosso corpo um dia vai cheirar mal, sim, porque vai se acabar. Mas a promessa é que mesmo que eu morra, com a vontade de Jesus eu posso viver. E mesmo que eu morra fisicamente, ainda viverei eternamente junto com Jesus. Então, você crê nisso? Você crê em toda essa parte que nós falamos de João capítulo 11, versículos 25 e 26? Aceite Jesus, e não só como amizade, mas com um relacionamento verdadeiro. Tem muitos amigos que nós temos nas redes sociais que nós conhecemos vagamente, mas Jesus quer não conhecer você, ele quer ter um relacionamento íntimo com você, de amizade, de amor, de esperança e principalmente de salvação. Você acredita nisso? Aceite a amizade de Jesus. Muito bem, Edinho. Estamos chegando ao final do nosso tema, mas é sempre muito oportuno, né? Ele não deixa de ser evangelístico. Apesar de nós termos um programa assim, mais de edificação, né? Não deixamos sempre de lembrar o evangelho. É muito importante isso, né? Nós tivemos aqui hoje, nós três, falando sobre isso, né? O Vicente, como sempre, né? Falando sobre libertos em Cristo e também lembrando da gente do poder que Jesus tem, como nós falamos de Jesus também sobre o nosso amigo. Obrigado a todos vocês que estão ao vivo conosco aqui. Não consegui ainda falar sobre todo mundo, né? Alguém está até rindo de mim aqui, que não só por isso, mas por outros motivos também, né? A gente faz o programa ao vivo e muitas coisas acontecem que nós não conseguimos controlar, desde o começo do programa, inclusive, né? Chegamos atrasados até por conta de algum problema técnico que nós não conseguimos resolver no momento oportuno, né? Ednei Mafei aqui também escreve, né? Quando oramos, às vezes parece que Deus está tão longe para ouvir e atender nossas orações, não é mesmo? Mas Deus está tão perto que Ele vê nossas orações. Ele vê, interessante, ele grifando aqui até, né? Mateus 6, 5 e 6. Preste atenção como Deus está vendo nós orarmos, né? Achei um grande amigo, Jesus meu Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Nem coloque esse tipo de coisa aqui, porque dá vontade de cantar, né? Não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu sinto. Não? O que você acha, Vicente? Acho muito bom, acho que é um grande amigo, Jesus o Salvador. Não dá vontade de cantar, não? Ô, cidade. Na verdade, eu li cantando isso. Eu também, por dentro aqui, sabe? Eu li assim, ó, cantando, balançando e até. Não dá trela pra Edinho, não, senão vai longe esse negócio. Mas é isso aí, valeu, Júnior, não deixa de fazer isso mesmo, bem legal lembrar, né, esse cântico também, né? Quem mais? A gente não falou sobre muita gente aqui, estamos chegando quase ao fim do nosso programa. Nós temos mais um quadro que eu vou ler aqui, eu tenho que pensar ao mesmo tempo, né? Vida com propósito. E para isso nós vamos ainda passar alguns vídeos antes, né, para chegar no Vida com Propósito com vocês daqui a pouco. Hoje estamos aqui para convidar você e a sua família a participar conosco do 3º Congresso Mineiro, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de julho, na Igreja de Cristo, no centro de Belo Horizonte.
E traga também a sua criança para participar do Espaço Kids, que vai acontecer no dia 7, sábado, de 9 às 18. Vai ser muito legal, vem participar conosco. Vem pro Congresso Mineiro! A vida é uma batalha de vida e morte. Precisamos nos preparar. Qual é o rei que, pretendendo ceiar guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz de vencer a guerra, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe. Muitas pessoas pensam que Satanás é nosso maior inimigo, mas ele não é tão grande quanto este do qual estamos falando. Você é o rei com 10.000 soldados, Jesus é o nosso embaixador de paz e Deus, nosso pior inimigo, pois nunca vamos vencê-lo. Vamos fazer as pazes com Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja crescente em sua vida. Nós estamos agora refletindo ainda sobre a vida de Noé, quando ele saiu da arca, em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Noé, ele fez um sacrifício, ele louvou a Deus, depois de todo aquele período que ele passou na arca. Alguns estudiosos acham que Noé passou 1 ano dentro daquela arca. Nós sabemos que foi no mínimo 6 meses. A palavra de Deus nos diz que as águas levaram 150 dias para abaixar. Então, a palavra de Deus nos mostra que mesmo depois de tanto tempo confinado com os animais e todos os problemas que Noé teve que enfrentar ali dentro, ainda assim, ao sair da arca, ele adorou, ele louvou a Deus. E no versículo 21, Deus prometeu que ele não vai mais destruir a terra por meio de um dilúvio. E ele fala algo muito importante e nós precisamos prestar atenção. Ele diz assim: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então, eu quero que você preste atenção que o próprio Deus fala que os desígnios do nosso coração, e o coração aqui é a representação, na verdade, do que acontece na nossa mente. A nossa tendência é de fazer o mal. Os nossos pensamentos, nós maquinamos para fazermos coisas erradas desde a mocidade. Nós temos um problema. O ser humano, ele tem um problema. Esse problema começou quando Adão e Eva pecaram. Aconteceu algo no interior do ser humano. E esse algo que aconteceu no interior do ser humano é a tendência de fazer as coisas erradas. Portanto, se você não alimentar o Espírito Santo, se você não alimentar a palavra de Deus, alimentar o seu coração lá dentro, no íntimo, com o louvor, com a presença de Deus, com o estudo da palavra, você vai deixar cada vez mais o desígnio mal crescer dentro de você, até chegar a um ponto de você ser dominado pelo pecado. Então, aquelas pessoas que são escravizadas ao pecado, elas estão escravizadas nessa situação porque elas não alimentaram suficientemente a sua mente, o seu coração com essa palavra. Então eu quero que você receba esse alerta. O nosso coração, o desígnio do nosso coração é para o mal. E você vai mudar o curso da sua vida. Você vai mudar o curso da maldição para a salvação, da destruição para a vitória, para a glória, para viver na presença de Deus, quando você se entrega a Ele. Seja um cristão verdadeiro, que confia na palavra,
que estuda a palavra com honestidade, que participa de uma igreja bíblica. Nós da Igreja de Cristo convidamos você, venha, participe conosco, receba a bênção de Deus, que esse estudo abençoe ricamente a sua vida. Muito bem, voltamos para finalizar ao mesmo tempo, né? Estamos de volta. Hoje nós falamos sobre o tema como Jesus, nosso amigo, e você também. Estamos convidando para quem já é amigo de Jesus, reforçar a amizade com Jesus. A única forma de reforçar a amizade com Jesus é fazer parte do corpo dele, ter intimidade com Jesus. Fazendo parte do corpo dele é ter intimidade com Jesus. Quero agradecer a vários irmãos que se manifestaram de uma ou outra forma aqui, como nosso irmão Marcos Aurélio do Sacramento, lá de Belo Horizonte, né, o Marcão, mas de Belo Horizonte. Grande abraço a todos, juntos e abençoados. Até tentando assim imitar a voz dele, né, porque é a voz de locutor aqui, né. A gente pensa na pessoa aqui, né, e pensa já na voz também, né, então... Mas verdade. É isso aí. Carla Cristina também conosco. Obrigado, Carla. Dizendo o programa está maravilhoso, né? Também o Edinho está participando hoje, o Vicente, então aí fica muito bom, né? Não estou sozinho, né? Isso dá... Não me deixem só, não é, Não João? me deixem só, meu povo. Opa, acho que é melhor não falar essa frase. Não é muito boa. Mas tudo bem. Estou lendo o livro Mesa Redonda, muito bom, que legal. É bom compartilhar isso. Agradeço. Alair Cândido, muito bom esse ensino da palavra de Deus. Parabéns, João. Deus te abençoe sempre, amado. Também o Edinho, parabéns também ao Vicente hoje, que estamos aqui juntos, né? Como diz o Vicente, juntos e misturados. Mais junto do que misturado esse negócio aí. Nosso irmão Barros, ele mandou 2 fotos aqui, acabou de mandar, na verdade, né? 2 fotos do encontro aqui no grupo da casa lá do Fábio, não, o irmão Fábio, União dos Palmares, que ultrapassou já 25 pessoas, e até ele diz, até frisa, né? Veja que nessa foto tem alguém fora da casa, também não saiu as que estavam no corredor da casa. Deus tem abençoado esse grupo, né? Ele mandou essa foto e também uma outra similar. Nosso irmão Barros é este aqui que você pode ver, com um pouquinho de barba. Só um pouquinho de barba, né? Mas é um irmão e tanto, né? Bastante evangelístico. Então aqui está o Barros com outras pessoas lá, compartilhando a palavra de Jesus. E Barros compartilhando a amizade que ele tem com Jesus, com várias pessoas também. Larissa Ferraz, também adorei a transmissão de hoje. Larissa da Igreja de Cristo em Campinas, no São Bernardo. Obrigado, Larissa. Volte todas as quintas-feiras, 21 horas. Não deixe de compartilhar o programa. Às vezes o compartilhamento é baixo e, consequentemente, outros irmãos. Nem todo mundo sabe do programa ainda, né? Nós temos um pouco de vergonha até, assim, de aparecer tanto, né? O Edinho estava com tanta vergonha que fazia algumas semanas que não aparecia, né, Edinho? Mas eu cheguei a sumir, inclusive, de tanta vergonha que eu fiquei. Espero que não sumi de casa, né? Não, de casa ainda não sumi, só do programa por uns dias. Na verdade, eu estava tendo problemas de conexão, parece que melhorou um pouco e eu vou tentar manter dessa forma. É isso aí, vamos tentar manter dessa forma. Conosco também aqui, Heloísa Agnes, José Araújo dando o seu olá pra gente antes que seja tarde, né? Daniel Rosa também, Ronaldo Duarte
eu nem tenho tempo de falar para tantas pessoas que se manifestaram de uma ou outra forma hoje, né? O Edinho até mencionou um nome, quem mesmo, Edinho, você mencionou? Eu esqueci aqui, não consegui encontrar ainda. Tem muita gente. Falou de Matelândia? Não, acho que Henk fez um comentário. Neide Henk. Sim, pode ler, por favor, enquanto... Deixa eu achar aqui, só um instantinho. Eu também não achei, mas então, enquanto isso, Bruno Capato também, agora sem faixa nos olhos, vemos o Senhor. Opa, é verdade, né? Então, Edinho achou lá? Achei. Ela disse assim, muito bom que o irmão Vicente falou sobre o que eu tenho que fazer e outras que somente Jesus pode fazer. Verdade, Neide, isso... Tem coisas que às vezes é a minha parte, né? O que eu tenho que fazer, qual é o papel, até aceitar essa solicitação de amizade de Jesus, Jesus chamando para eu sair para fora do sepulcro onde eu estou enfiando minha vida no pecado, e a parte que Jesus, só Ele pode fazer. Só Jesus pode nos tirar do pecado, nos salvar, nos libertar e principalmente nos dar essa... comunhão de igreja que nós estamos usufruindo dela hoje aqui. E temos também conosco aqui a Amélia Alcamin. E pode falar, Vicente? A nossa parte nós temos que fazer, porque não tem condições. Deus não vai fazer a nossa parte nunca, né? E é isso aí. Vamos continuar. É isso aí. Verdade. Então nós temos também a Amélia Alcamin aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por você estar junto conosco, né? Matheus Lima, né? Anuncia, por favor, terceiro Congresso Mineiro da Igreja de Cristo no centro de BH. Já até fizemos isso através de um vídeo de algumas irmãs que apareceram aqui, uma família bastante bonita, muito legal por ter compartilhado com a gente esse vídeo também. Estamos chegando ao final do nosso programa e quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Vamos ver se tem alguns últimos comentários. Elizabeth da Cruz Soares aqui, dando boa noite. Leila Maria, Matheus Lima, e ainda mais pessoas sempre escrevendo aqui. Kiko, irmão querido. Kiko, para quem não sabe, é o Vicente. Né, Vicente? Então vamos dar boa noite, né? Porque está já na hora da gente dar boa noite. Acho que já falamos bastante sobre amizade com Jesus, né, e reforçamos de várias maneiras. Então quero agradecer, Vicente, a sua participação. Espero que a gente possa repetir essa sua participação outras vezes, né, pode ser de surpresa, assim como foi hoje para você, né? Eu vou dar uma treinada para não ficar olhando muito de lado, e desculpe algumas falhas aí, e tenham uma ótima semana, que Deus abençoe, e se preparem para o libertos.com.br. Isso aí, Edinho. Queremos você mais vezes ao vivo, Vicente. Eu acho que foi muito bom para o programa, muito bom para nós, e acrescentou muito essa sua aparição aqui em nosso meio. Então, já está pré-convidado para os próximos programas. Eu também dou graças a Deus de ter conseguido hoje estar apresentando também ao vivo. Eu estava aflito aqui, até ficando deprimido já, que eu não podia mais participar do programa como eu fazia antes, né? Então é muito bom ter você, muito bom ter sua amizade, ter um pouco do seu tempo aqui também de compartilhamento da nossa comunhão e da nossa fé. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos com este tempo de uma hora e pouco. Então até a próxima semana e que Deus te abençoe. Matheus Lima escreve aqui para Vicente, saudades Vicente, Matheus Lima, de Belo Horizonte, né? Itaquera, provavelmente agora também. Deus continue te abençoando aí, Matheus. Isso aí. Sempre se encontra. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Nós voltamos na próxima quinta, se Deus permitir assim, com o programa ao vivo. Esperamos vocês até lá. Não esqueçam de fazer como fizeram nossos irmãos. Mande uma foto, contribua de alguma forma, possa também compartilhar o programa com outras pessoas que ainda não conhecem. Esse programa é feito para os irmãos da Igreja de Cristo. Todos são bem-vindos, sem dúvida nenhuma, né? Porém, nós fazemos especificamente mantendo essa comunhão a uma tela de distância. Deus abençoe a cada um de vocês. Voltamos a semana que vem, se Deus assim permitir, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Deus abençoe a todos.
Dai graças a Deus, pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. O seu amor eterno. Pra sempre Reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre Vicente, valeu. sua paz pra sempre reinará. Acabou. Dai graças Vai comer alguma a Deus, coisa, que deve estar com fome já. pois Ele é É isso aí. bom. Dai Vai com Deus. graças a Deus, Pois Ele Tá bom, valeu. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois É, Ele é participação especial, hein? Tem bom. O que ser seu amor eterno. Pra sempre Reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará, pra sempre reina seu amor, pra sempre reina seu poder, sua graça sempre reinará, sua paz pra sempre reinará. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças a Deus, Pois Ele é bom. pois Ele é bom. Dai graças